eleições de outubro. Jeito para cantar não falta ao dirigente socialista. Pode ser este um dos trunfos para um novo relacionamento entre a classe política e a juventude. Fica a expectativa da resposta dos outros partidos. António Costa fez um landslide, isto é, deu cabo de seguro, coisa que não era grande novidade, mas estava-se à espera de um bocadinho mais picante, que houvesse pancadaria não só em Braga, mas noutros pontos do país. Paulo querido, desiludiste com a falta de violência e o aceirismo depois de uma campanha tão tranquila no Partido Socialista? Estou profundamente desiludido. Estou desiludido com isso e estou desiludido com a direita. Tem sido tão, como dizer, tão falha de argumentos que uma pessoa fica, bolas, só tem isso para dar. Basicamente, a direita reagiu com dois argumentos. Primeiro, tentando colar Costa a Sócrates. Pronto, Costa-Sócrates, é uma cambada de velhos, aquela coisa toda. Pronto, é o argumento político deles. E a segunda coisa é, hoje estão a tentar explorar o facto de António Costa ontem, portanto, no discurso de vitória, não ter mencionado o adversário que tinha acabado de vencer. Bom, ok, pronto. Está tudo dito sobre os argumentos da direita em relação a este assunto. Ainda aquilo que me interessa, eu fiquei um pouco surpreendido quando fui votar, portanto, como sabem, como os nossos espectadores sabem, espetonautas, eu sou simpatizante do PS e, portanto, fui votar em Costa, já tinha dito. Quando fui aqui na minha mesa de voto, fiquei surpreendido, tinha para aí 50 pessoas à frente para votar. E é evidente que, ok, isto não são umas legislativas nem umas europeias, portanto, a máquina é bastante mais pequena, o número de sítios é muito mais reduzido, mas mesmo assim surpreendeu-me, quer dizer, foi às 11 da manhã e estava uma fila significativa. Mas mais do que a fila significativa, surpreenderam-me duas coisas. Eu voto em Almada, que é onde vivo. E Almada é um sítio, portanto, comunista, é um sítio do PC. Continua a ser, e é muito forte a implantação do PC aqui. E os PS que há aqui, os socialistas que há aqui, são um bocadinho, como dizer, são um bocadinho envergonhados. E gostei de ver ontem, porque aquilo parecia umas eleições dos anos 80, a alegria das pessoas. Eu pensei que isso também se deve ao facto de que ontem esteve um dia muito particularmente bonito, um dia de outono particularmente bonito e toda a gente saiu à rua e tal. Também, em princípio, também tem a ver com isso. Mas já a alegria das pessoas a votar impressionou. Depois, aí por volta das algumas coisas que eu vi, não é, ali, pensei, eu estava naquela de que isto ia dar uma vitória do Costa por pouca margem. Pronto, era a minha expectativa. E quando saí dali, fiquei com a expectativa de que o Costa ia ter uma vitória folgada. À noite, por volta das 7h30, eu achei, e disse aqui em casa, que ia ser 2/3, 1/3, portanto, que ia ser 66-33. Não falha muito. Portanto, estou contente com o dia de ontem. Acho que esta vitória do Costa representa, sobretudo, um revigoramento da energia das pessoas que estão completamente destroçadas por estes 3 anos, não é? O país está completamente nas lonas, se é que ainda podemos chamar isto de país. Portanto, o que resta do país está completamente nas lonas, as pessoas estão completamente encostadas às cordas e portanto, o dia do PS de ontem, eu acho que é sim que devo referir, porque não é só Costa, por exemplo, Seguros esteve muito bem no discurso de despedida, esteve impecável, portanto, acho que toda a maneira como, tudo aquilo que aconteceu nestas primárias transmite um sinal que é muito positivo, muito importante, espero eu, para, enfim, para que as pessoas retomem algum alento. Pronto, se não for isto também a fazer com que as pessoas venham para cima, quer dizer, eu não sei, não é? Se vamos ter mais 4 anos desta governação com os pés, não é? E a amochar
cada vez mais as pessoas, eu não sei, não é? Não sei, Portugal desaparece. Disseste os PS, eu acho que querias dizer os PSDs, mas também acho que vão ser os PS já a mochar com estas pessoas. Vão ser mais 4 anos, sim, vão ser mais 4 anos e mais aqueles que temos, ó Paulo. Só que é com um rosto diferente, não é? Quer dizer, ontem ganhou o António. Foi o António que foi a Bilderberg, mas é o António que foi a Bilderberg em 2008, não ganhou o António Bilderberg em 2013. Eu aprecio, eu adoro ouvir-te porque gosto da tua pureza e essa coisa do parecia aos anos 80. É essa pureza, é verdade. Nos anos 80 era raro os políticos irem a Bilderberg e eles falavam para as pessoas dos problemas das pessoas. Não representavam os interesses, os altos interesses da finança internacional. E não eram os seus CEOs em Portugal. Portanto, nós ontem fomos optar, foste tu optar, como eu já te disse, não foste votar em ninguém, foste em optar por 2 CEOs que já estavam pré-designados para poderem vir a ser o teu próximo Primeiro-Ministro. Caso este atual Primeiro-Ministro seja derrubado como se está a planear fazê-lo. Pronto. Portanto, foi apenas e somente, eu estive a assistir a algo, a uma encenação teatral ontem. Tudo foi teatral. Acho que o João disse bem, surpreendeu apenas a falta de mais picardia física, se calhar que se estava à espera, mas até nisso eles foram uns senhores, uns e os outros. O António José Seguro, antes de eu sequer saber quais os resultados, apareceu e disse logo, eu vou-me embora, com um sorriso. Eu vou-me embora. Foi um prazer ter servido o país e como se ele tivesse servido o país. Estive a servir o país e o partido, quer dizer, o partido serviu-se dele até chegar a este momento do Costa, que já estava previsto. Quer dizer, eu estive a ver notícias de 2011, por exemplo, em que quando foi as eleições legislativas, as autárquicas, o número 2 do Costa, aprendi o nome dele ontem, Fernando Medina, o número 2 do Costa, perguntaram-lhe, então o senhor vai sair quando foram as legislativas? E ele riu-se, e o Costa riu-se. Isto é o que está registado no artigo de 2011, antes sequer das eleições autárquicas em Lisboa. Portanto, meus senhores, se vocês acham que votar faz alguma diferença neste país, não faz. Quem foi votar foi escolher algo que já estava programado. E isto é que me chateia, porque a democracia não serve para nada neste país. Pronto, e não digo muito mais, não me quero alongar mais. Já sabem a minha opinião. João Vasco. João, deixa-me responder ao Frederico. Responder ao Frederico. Frederico Duarte Carvalho. As eleições, quaisquer eleições, são uma escolha. São uma escolha. Participar, e isso faz parte da democracia. Agora, é a peça maior, por um lado, não é? Porque é que abrange mais pessoas, mas é a peça menor da democracia. A peça maior da democracia é a participação. É aquilo que eu não tenho maneira de fazer, porque eu limito ao voto, mas tu também não, embora tu já eu quando estou aqui a falar contigo, estou a participar para a democracia. Eu estou aqui a falar contigo, estou a falar de participar em termos de preparar as escolhas. Ok? E tu já participaste nisso mais do que uma vez. Eu participei muito pouco. E estamos aqui a participar, eu estou a participar para que haja uma escolha que não seja entre um José Seguro, entre um António Costa, entre pessoas que já estão escolhidas para ti, para tu depois poder dizer que são elas que vão escolher. Eu quero pessoas. Eu não sei quem são essas pessoas, porque elas não aparecem. Porque nós não vão aparecer. Nós não temos essa capacidade, não é? Que supostamente aquilo a que tu chamas de grupo de Bilderberg terá, não é? Nós não temos. Há aquilo que pessoas chamam, ele existe. Okay? Sim, portanto, está bem. O grupo Bilderberg tem a capacidade de preparar as pessoas que nós vamos escolher. O grupo Bilderberg não é o único grupo no mundo e em Portugal com essa capacidade. Nós aqui e nós, enfim, noutros sítios que não aqui, não temos essa capacidade, mas partidos como o PS e como o PSD têm também essa capacidade. Portanto, eles ajudam a preparar as pessoas que nós vamos escolher. Portanto, isto é a democracia. Não, a democracia é eles ajudam a preparar-te para escolher as pessoas que eles já escolheram. Continua. Portanto, por isso é que tiveste uma vitória de 60 e tal %, onde o Seguro só ganhou na Guarda. Eu acho que o Seguro devia ir para a Guarda, fechavam a Guarda e começava ali a luta armada. Isso assim é ser coerente. Só que estamos nos anos 2000, não estamos nos anos 80. Em 80 tinhas isso. A democracia aceita-se a derrota e age-se sem função. E ele aceitava, ia para a Guarda, fechava a Guarda e a Guarda tornava-se independente do resto do país, por exemplo. Bem, João Vasco Almeida. Já posso? Já podes. Eu preciso de saber quais são as armadilhas que Costa
teve que aceitar para ser o futuro secretário-geral do Partido Socialista, e isso vai revelar-se já com a escolha do líder parlamentar. Fala-se em Ana Catarina Mendes, que foi candidata à liderança da Juventude Socialista contra Jamila Madeira e perdeu, mas que tem tido um trabalho dentro do partido reconhecido pelos militantes. Lembramos que Ana Catarina Mendes esteve também durante o processo Casa Pia, sublinho, um pequeníssimo papel lateral político, dada a sua amizade com o Dr. Paulo Pedroso, e é importante que o Partido Socialista, neste momento, coloque no Parlamento, uma vez que não tem António Costa no Parlamento, um líder parlamentar que não perca os debates com Pedro Passos Coelho, o que vai ser difícil. E vai ser difícil por duas razões. Primeiro, qualquer pessoa ligada diretamente, do ponto de vista iconográfico, ao antigo governo de José Sócrates será facilmente atacável, e basta para isso estar Paulo Portas ao lado de Pedro Passos Coelho num debate parlamentar e ir-lhe passando as dicas que ele bem sabe quais são para destruir essa figura. Portanto, pomos de lado imediatamente Vieira da Silva e outras pessoas que, infelizmente, independentemente da sua qualidade, e é muito, Vieira da Silva, então, é um homem que eu considero dos poucos muito credíveis na política do país. Se não for uma pessoa destas, terá que ser uma opção sempre com vista a defender o próprio PS. Portanto, António Costa tem aqui uma escolha difícil. Há uma segunda escolha difícil de António Costa, que são as listas, neste momento, para os órgãos nacionais que vão sair do Congresso, que têm de apaziguar o partido. António José Seguro, sim senhora, teve uma grande dignidade a sair, mas também não lhe restava outra coisa, quer dizer, ele não podia fazer o seu striptease político na noite das eleições primárias, e não o fez, guardou a sua dignidade e saiu pela esquerda baixa, mas com uma pequena fanfarra apoteótica de Apocalipse Now, bonita. Só que António Costa agora vai ter que ver quem é a sua equipa. E eu lembro-me, o Paulo querido, tu disseste que a direita está a criticá-lo por ele não ter referido o nome de António José Seguro no discurso de Vitória. Eu lembro-me que um dos ícones, um dos modelos de António Costa era Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, quando venceu pela primeira vez as eleições a Cavaco Silva, chegou à varanda do Altis, eu estava lá, e lembro-me da cena, e havia um gigantone na rua com a cara do Cavaco. E o Jorge Sampaio, a primeira coisa que fez foi dizer: tirem-me imediatamente esse boneco daí, senão eu não falo. Por respeito ao adversário. E eu julgo que António Costa, ontem, não se referindo ao nome de António José Seguro, mas dizendo que a vitória ninguém tinha perdido, estava pura e simplesmente a responder à temperatura da sala. Porque a temperatura da sala, e eu também estive ontem no Fórum Lisboa, a temperatura da sala era entre a catarse de 3 anos sem conseguir berrar contra Passos Coelho e a excitação de estar muito próxima à possibilidade de se chegar ao poder no Partido Socialista. E isto levou a, quando António José Seguro discursava dizendo que se ia embora, algumas, não muitas, mas algumas pessoas naquela sala tivessem tido expressões que não são simpáticas dentro de um partido que se tem de preparar para governar Portugal sem acrimónia com ninguém, muito menos com aqueles que estão dentro. E António Costa vai ter esse segundo trabalho, chamemos-lhe assim, ou esse terceiro, nesta linha de raciocínio, que é tirar os gigantones da sala. E tirar os gigantones da sala implica demonstrar que quando se atira um cravo à plateia e quando se recuperam aquilo que, enfim, são os valores de Abril, e que eu julgo que embora haja valores de Abril para toda a gente, há uns que são centrais, António Costa tem rapidamente de pôr ordem na casa. Ele sabe fazê-lo, eu estou convencido que ele sabe fazê-lo. E não ceder à tentação de pagar faturas pelos apoios que teve, porque ele deve exigir que esses apoios tenham sido sinceros. Paulo, olha, eu aproveito tu seres enfim, profundo conhecedor do PS, coisa que mais ninguém é, para te perguntar uma coisa. Eu sou. Pronto, desculpa. Então, pergunto aos dois, uma vez que sois ambos profundos conhecedores do PS. Eu não sou. Não é? Bem, mas eu pergunto, porque tu estiveste ontem na sala. Exato. Esta sede, eu percebo lindamente esta sede, portanto, que existe, que se viu ontem, não é? Que existia dentro do PS. Havia um PS amordaçado, um PS que estava, não diria amordaçado, mas tanto que estava
calado. Estava amordaçado. Le PS bâillonné. Não sei se estava amordaçado, eu não queria usar essa palavra. Havia um PS que estava na sombra, calado, não interveniente, a ver Seguro ir por aí fora e à espera que Seguro se espetasse. Pronto. Enfim, para mim, eu estou de fora e, portanto, repara, para mim há líderes de transição. Aliás, eu tive essa conversa com o António José Seguro há 2 anos e meio, não é? Sobre líderes de transição. Portanto, e ele, quer dizer, o Seguro não é uma... Bem, enfim, continuando. O que eu tenho para perguntar é, tu achas essa dinâmica, ou aparente dinâmica que há agora de Vitória, eu penso que ela será suficiente, pelo menos, para que Costa seja capaz de constituir agora aquela coisa que tem que fazer já, como tu disseste, portanto, para primeiro a Assembleia e depois os órgãos do partido, mas ele tem que fazer já também, e ele tem que preparar já um governo, uma hipótese de governo, não apenas do ponto de vista programático e, portanto, das ideias que vai apresentar nas eleições, mas também das pessoas. Portanto, ele tem que ter já, ou tem que formar imediatamente, ou nos próximos dias, uma equipa ministeriável. Pode ou não enveredar pelos governos, portanto, pelos ministros sombra, pronto, há muitas maneiras de fazer isso, mas ele tem que o fazer já. A pergunta é, esta dinâmica que agora se soltou no PS será suficiente para para corporizar aquilo que aconteceu ontem, não é? Que foi um sinal para o país, um sinal para o eleitorado de que algo pode mudar. Portanto, tu achas que isso pode suceder com este fogo que parece que ontem irrompeu dentro do PS? Primeiro, sim, a pergunta é para os dois. É para os dois, exato. Não, é que tu, Paulo, conheces melhor o PS, tu até falas com o Seguro, quer dizer, eu nunca falei com o Seguro nesse sentido, portanto, podias-lhe perguntar isso a ele, qual é a opinião dele. Achas que se o Costa vai ser diferente? Obviamente que o Costa vai ter que ser diferente, sempre foi, diferente de José Seguro. O Costa já anda a preparar isto desde que saiu do governo Sócrates. Eu lembro quando ele sai do governo Sócrates, disseram é para não se queimar demasiado ali com o Sócrates, com as decisões que Sócrates vai ter que tomar. E, portanto, foi para a Câmara de Lisboa, que sempre foi visto, desde que Jorge Sampaio o utilizou como trampolim para Belém, sempre foi visto como ali um posto de burgomestre da capital, que era estar à varanda, era o tal argumento do estar à varanda. Obviamente que há trabalho para fazer. Por exemplo, eu, como cidadão a morar agora em Lisboa, que votei em Lisboa, portanto, eu já pude ter optado por António Costa nas eleições autárquicas e não o fiz. Eu agora, como cidadão de Lisboa, vejo como é que está Lisboa. E não me lembro das inundações do outro dia, que foi toda a gente apanhada de surpresa e tudo. Portanto, este é o primeiro-ministro que nós vamos ter, nem sequer. Tu olhas para Lisboa e vês como é que está Lisboa e vês que primeiro-ministro é que podemos vir a ter, porque ele já é primeiro-ministro de Lisboa, não é? Dizia a Helena Roseta, muita gente de Lisboa foi votar no António Costa ontem para lhe dar outras responsabilidades. Portanto, queres saber como é que vai ser o governo de António Costa? Olha para Lisboa. Ok? Portanto, é simples. Como é que é Portugal que vai ser? Uma grande Lisboa, nesse sentido. Uma desorganização organizada, gastos que a gente aqui no Carlos tivemos escolher dos buracos, muito à moda socialista, o governo socialista desse género. Portanto, olha para Lisboa. Bom, olha, se for para Lisboa, eu fico satisfeito. Pronto, Portugal, hoje, eu fico satisfeito. Lisboa é uma cidade hoje bastante melhor sob muitos pontos de vista e é uma cidade funcional, com uma economia, aliás, até a melhorar e por aí fora, portanto, está a gerar emprego, tem indústrias que estão a gerar retorno. Então vamos ter um ótimo país. Tem um problema com o lixo. É isso? Há um problema ali com o lixo? É isso que estás a falar? Não. Ok, vai, João. Eu estou muito ordeiro. É verdade. Nós estamos a ajudar-te, João, para pôr a ordem. Polícia mau. Estás a ver? Vou tentar responder à tua pergunta, Paulo. O António Costa não depende só de si próprio. Depende de Passos Coelho. Portanto, ele sabe que o caminho é muito complicado, porque Passos Coelho tem duas hipóteses. Ou provoca, depois do Orçamento de Estado, ou força umas eleições antecipadas,
pode ter ou não a ver com a sua demissão ou com um calendário combinado com Cavaco. Ou vai até ao fim. E António Costa não tem controle sobre isto. Não tem. Não, porque se dependesse do grupo Bilderberg era uma coisa. Agora, depender de Cavaco é a pior coisa que há. Os gajos de Bilderberg são altamente... um gajo pode presumir o que é que eles querem. Cavaco, ninguém sabe o que é que se passa naquela cabeça. Aquilo é o caos, não é? Esse é um problema para Bilderberg, é verdade. É verdade. O Ricardo Terres vai ser mudado. O grande nêmesis da conspiração financeira, pá, é o homem de Buliqueiro, não é? É o filho do homem da gasolina. Bom, e também eu acho que Cavaco deve estender a sua solidariedade. António José II também era filho do dono de uma gasolineira, portanto estas coisas, pá, devem ter tocado de Cavaco. Portanto, depende de Cavaco, depende de Passos Coelho, depende de Costa. Se Costa deve ter ou não um governo sombra. Nunca houve em Portugal governo sombra, mas ontem estavam em cima do palco. Só não estava Vieira da Silva, de resto estava o senhor antigo presidente do governo dos Açores, que é um homem confiável, estava Ferro Rodrigues, estava Manuel Alegre, que não me parecendo que queira ser ministro, deverá assumir funções a nível nacional, não faço ideia de quê, será a Comissão Nacional da Ética e da Caça, uma coisa dessas, mas ele já tem, obviamente, uma estrutura dele, António Costa, em quem confia, pessoas que são até fiáveis e têm reconhecimento público. A questão aqui é saber qual é o calendário de passos. E a questão aqui também, e se eu tivesse alguma coisa a ver com a imagem de António Costa, eu teria que o sentar rapidamente numa sala para saber quais são os eventuais esqueletos no armário que Paulo Portas possa vir a usar se não se fizer um acordo com Portas pré-eleitoral para uma aliança PS-CDS depois dos resultados. Se isso falhar, e se António Costa quiser ir mesmo pelo diálogo à esquerda, então há que prevenir tudo o que Portas possa fazer, como fazia no Independente, contra Costa. Portanto, as variáveis aqui são tão grandes que António Costa vai precisar dos próximos 2 meses para se preparar para um governo. Eu acho que o programa de governo de António Costa é muito simples. Era tudo o que era a política de esquerda que vinha do Sócrates, por muito que me custe dizer isto. Têm que regressar os simplex, a atenção pelas pessoas, os apoios sociais e a dinamização da economia, como fez, aliás, Vieira da Silva e tentou fazer, depois de fazer a reforma da Segurança Social. Portanto, aí não há grande segredo. A solução para Portugal, no quadro em que estamos, é óbvia para a maioria das pessoas. Quer dizer, já o Louçã, a Ferreira Leite e o João Ferreira do Amaral andam juntos a dizer qual é a solução. Portanto, não há, tirando as hipóteses de Medina Carreira, eu julgo que a coisa está mais ou menos estruturada. Não há necessidade programática aí. Mas Costa vai ter um trabalho muito difícil, vai. E Cavaco é aqui... Cavaco e Portas são aqui as piores dores de cabeça de António Costa e eu acho que ele sabe disso. Está bem, isso acho que sim. Estamos convictos nisso. Pois vamos ter que calar isso, se calhar o melhor é continuarmos daqui a uns tempos vamos voltar a isto. Não, daqui a uns tempos, amanhã ou depois da manhã, isto agora daqui a uns tempos. Notas finais, meus senhores. Paulo? Não, eu prescindo das notas finais. Vamos. Frederico? Nota final é uma recomendação de leitura. O livro inédito de José Saramago, o que ele estava a escrever. Irei falar disto mais em breve, umas intervenções, mas é uma recomendação de leitura. Minha nota final vai para Jerónimo de Sousa. É completamente desnecessário desrespeitar a democracia dos outros partidos quando o próprio partido tem uma estrutura que não permite determinados instrumentos. Isto é, se houvesse um paralelo entre a escolha do secretário-geral do Partido Comunista Português e a escolha do secretário-geral do Partido Socialista e a coisa fosse mal feita do outro lado da margem, eu percebia as críticas de Jerónimo de Sousa. Se a prática do Partido Socialista fosse antidemocrática e fosse ainda mais fechada que a do PCP, eu percebia as críticas de Jerónimo de Sousa. Esta tentação terrível de, nos momentos em que o PS sobe um bocadinho, o PCP ter que o criticar, só fica mal ao PCP, partido com o qual eu até simpatizo em muitos valores, partido onde tenho muitos amigos e tenho muitos amigos que até simpatizam com o PCP e o defendem, e não há necessidade de criar clivagens à esquerda quando se começa a construir. Toda a gente sabe a história da Segunda Guerra Mundial, toda a gente sabe o que se passou no Reichstag, toda a gente sabe que esta deriva entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª internacional só dá poder à direita.
a minha nota final é um apelo muito sincero ao Partido Comunista Português e ao Partido Socialista, neste caso a António Costa, para que se entendam como Sampaio fez na Câmara de Lisboa, e eu aí não me importava nada de ter em Portugal uma grande Lisboa, com uma aliança à esquerda muito centrada nos valores humanistas e decentes. Não vale a pena atirar pedras quando o outro está de costas. Amanhã. João Vasco, deixa-me dizer-te que o que eu ia falar a seguir era precisamente disso, e do PC, ia dizer, enfim, não ia fazer o apelo que tu fizeste, mas faço meu o apelo que tu fizeste. Bilderberg não deixa, é o que eu vos digo. Vai, continua.